Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Júlia Santana e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu não sei muito bem como eu vou nomear esse vídeo, um working vlog, um vlog de trabalho, eu não sei como é que vai ficar. Talvez em português mesmo, um vlog de trabalho. E eu vou mostrar pra vocês minha última semana sendo professora. Acabei deixando esse vlog pra gravar bastante depois, e aí vocês vão pegar simplesmente a minha última semana. Pra quem já me acompanha no Instagram, né, sabe que nesse mês de janeiro eu enfrentei um desafio completamente novo na minha vida, que foi ser professora. Quer dizer, eu já tava dando aulas de latim, mas eram aulas particulares, assim, era aula de reforço pra galera que pegava as matérias de primeiro semestre de latim e tinha muita dificuldade, mas agora eu tô com uma turma e dando aula de uma língua que, pô, tá sendo um desafio muito grande pra mim, porque é uma língua que eu também estou aprendendo, principalmente aprendendo muito com meus alunos, que é o coreano. Em alguns vlogs passados aí, vocês viram que eu tinha voltado a estudar coreano, e era exatamente por isso, porque eu estava prestes a prestar um mini curso de introdução aos estudos da língua coreana. E agora eu tô na minha última semana do mini curso, e enquanto eu tô penteando o cabelo aqui, porque eu já vou começar a organizar umas coisas que eu vou dar aula hoje, eu queria compartilhar com vocês como foi essa experiência. Eu não sei se eu quero falar nesse vídeo sobre a experiência de professora no geral, mas eu queria falar da experiência com o mini curso. Como eu disse, eu sou estudante de coreano, né, e eu tô aprendendo tanto por fora, quanto enquanto ensinando. Como professor, a gente acaba sujeito, né, a aprender, enquanto ensinamos, a aprender com nossos alunos. Como é um mini curso de introdução, foram 8 aulas, né? Hoje a gente vai pra 7ª aula, penúltima aula. Primeiro eu alfabetizei meus alunos, depois a gente começou a trabalhar com frases simples. Hoje eles vão aprender a falar a idade deles. Eu também quero ensinar sobre família e usando de coisas, né, da cultura coreana, tentando não transformar em algo muito circense, sabe? Muito teatral, mas falando, óbvio, sobre as coisas que eles gostam. A maioria lá gosta muito de K-pop. A aula passada foi extraordinária, porque foi sobre música. A gente trabalhou com algumas músicas de K-pop, a gente trabalhou com BTS, Blood, Sweat and Tears, né? A gente também trabalhou com Red Velvet, Peekaboo e com... aqui. Essa daqui foi extraordinária, porque eu coloquei meus alunos pra reagirem ao clipe de Please Don't, do K-Will, no caso. Foi extraordinário ver a reação deles com esse clipe. As aulas estão sendo online. Às vezes os alunos ligam a câmera, às vezes não. Eu tenho mais a participação deles com o microfone. E foi uma coisa que eu decidi priorizar, sabe? Pra eles se sentirem mais confortáveis. Eu só pedi pra ligar a câmera nesse momento do react. Mas no resto eu só priorizo mais o microfone, pra ter a participação falada deles, né? Porque é importante. A gente lê as letras, lê as palavras. E assim, eu acho que eles participam muito mais do que eu falo. Eu dou explicações, é claro, mas a participação é total deles, lendo as coisas. E eles estão saindo tão bem. Eu tô tão orgulhosa deles, porque na primeira aula, óbvio, né, um idioma novo. As letras eles confundiam bastante, mas agora tá todo mundo saindo tão bem, eles estão conseguindo ler frases tão bem e formular tão bem. Eu tô tão orgulhosa deles. E a aula de hoje vai ser sobre filmes e sobre doramas. Eu queria fazer uma aula sobre filmes, uma aula sobre doramas, só que acabou aqui por conta de algumas dificuldades, principalmente o tempo muito curto, porque eu dou 2 horas de aula 2 vezes na semana. Acabou que a gente teve que unir essas 2 aulas, porque eu também não quero dar aula na quinta. A quinta-feira só vai ser a apresentação deles, né, porque é a última aula, então não vai ter como eu passar atividade, nada. Eu só queria a apresentação deles e saber o que eles aprenderam, enfim, o que eles gostaram e tal. E a aula de hoje vai ser sobre filme e sobre dorama. Não tanto filme, né, mas dorama, óbvio, porque é um tema que eles gostam mais, mas filme, porque eu consegui pegar 2 filmes coreanos que eu gosto muito, Parasita, óbvio, e Invasão Zumbi, pra poder falar sobre família, né, porque os 2 filmes indiretamente abordam esse tema, que é sobre família. E aí eu quero ensinar eles como é que se fala mãe, pai, irmão, porque em coreano tem tudo isso, né? Um charme pra você falar do seu irmão mais velho. Se você é mulher, você fala de um jeito, se você é homem, você fala de outro. E aí eu queria trabalhar isso com eles, pra eles saberem direitinho, pra eles também poderem me dizer com quem eles moram, se eles têm irmão, se eles não têm. Porque a gente tá trabalhando agora, né? As atividades que eu passo são todas manuscritos de apresentações pessoais deles. As apresentações pessoais são deles falando sobre a vida deles, o nome deles em coreano, né? Oi, como é que se fala? Enfim, isso vai ser o que vai ser apresentado na quinta, né? Eles vão apresentar. Eu não queria que eles falassem tudo que eu ensinei, porque é muita coisa. E é pouco tempo pra todo mundo. Mas aí eu pedi pra eles escolherem. Eles vão falar obrigatoriamente o nome e a idade e escolherem alguma informação. Tipo assim, eu sou escritor, que é o meu caso, foi o exemplo que eu dei na aula. Eu gosto de ler livro, eu gosto de filme, eu gosto de K-pop, sei lá. E eles vão falar em aula na quinta e eu tô bem animada por essa aula, mas a aula de hoje vai ser dos filmes pra gente falar sobre família
E com os doramas, eu vou aproveitar pra ensinar número, que foi uma coisa que eu enrolei bastante, porque pra quem não sabe, no coreano existem 2 sistemas numéricos, o sino-coreano e o nativo coreano, e eu tava enrolando bastante porque eu não queria confundir a cabeça deles. Muita coisa já ficou... Assim, óbvio, não é confuso. É confuso de início porque é diferente, né? Mas falar sobre vogais compostas, consoantes aspiradas e duplas, isso foi um pouquinho difícil pra eles, mas depois eles pegaram o jeito. E eu também gostava de trazer as coisas e depois ir explicando mais, porque assim eles não se assustavam tanto, né? Quando eu falei de patin, eles não se assustaram tanto quanto eu acho que eles se assustariam se eu falasse logo de início. Quando eu falei também sobre os sufixos, né? Que coreano é uma língua de aglutinação, então ele tem muito sufixo. Quando eu falei de sufixos, eles também não ficaram tão assustados. É isso, eu não sei se também vocês estão entendendo muita coisa, mas foi uma experiência muito legal, tá sendo uma experiência muito legal, né, porque eu ainda não terminei. Pra mim tá sendo muito, muito legal atuar como professora. Eu não tinha esse desejo, tipo, quero ser professora, mas agora tá sendo muito legal. Eu tô amando a experiência, eu adoro meus alunos. Eles são ótimos comigo. E eles são ótimos nas aulas. Mesmo sendo online, né? Eu fiquei com medo de não ter essa participação deles, mas todos eles são muito participativos. E eles fazem as atividades, eles estão sempre tirando dúvidas, eles são ótimos. Eu tô adorando muito a experiência. Eu espero que no final eles gostem também, né? Porque, assim, aparentemente eles estão gostando. Mas a gente não sabe, né? Às vezes a pessoa não gosta de uma coisa, não gosta de outra. Mas assim, no final eu espero que eles gostem. Porque eu tô de fato me esforçando muito pra fazer isso ficar muito legal e ficar muito acessível pra todo mundo. Eu queria muito criar um ambiente muito legal pra eles conviverem em sala de aula, pra gente, todo mundo sentir segurança, sabe? Tem gente que sabe mais, óbvio, tem gente que não sabia nada, só que agora eu tô sentindo que eles estão tendo uma segurança de falar. E errar também, porque eu falo assim, lê no seu tempo, pode errar, se não se sentir seguro, pode ler devagar. Eu não tenho isso, essa pressa, essa necessidade de tipo, fale certo, fale rápido, porque cada um tem seu ritmo de aprendizado, né? Então acho que respeitar isso é muito importante pra fazer com que os alunos se sintam seguros. Falei um pouco sobre isso, já pintei meu cabelo, olha só, no tempo que eu tava falando. E agora eu vou trabalhar um pouquinho antes da aula. Como são aulas online, eu trabalho com slide, não consigo ter quadro. Infelizmente seria muito legal se fosse presencial pra eu usar o quadro, menos slide, porque tem alguns alunos que não gostam tanto de slide, mas infelizmente é o que eu tenho, e eu tenho pouco tempo pra ensinar muito assunto, então eu dividi, depois que eles me sinalizaram isso, né, do tanto de assunto, eu coloquei menos assuntos, são menos slides agora que eu tô passando, e de qualquer forma, né, pra quem não consegue pegar no horário da aula, eu sempre passo o resumo da aula pra eles conseguirem anotar, porque também eu acho que você ficar anotando no horário da aula, você perde o foco do que tá acontecendo, e às vezes é tudo muito rápido, então eu quero que eles foquem no horário da aula e deixem as anotações pra depois, por isso que eu mando o resumo. Eu também gosto de estudar o meu slide antes da aula. Óbvio que assim, na hora do vamos ver, eu acabo esquecendo a maioria das coisas que eu escrevi. Mas eu gosto de estudar meu slide porque também é uma forma de eu aprender. Então eu tenho meu caderninho, eu faço minhas anotações. Então é isso. Agora eu já terminei de pentear meu cabelo. Agora é 12:02, minha aula começa às 3 horas. Só que eu 2 horas já tô completamente preparada pra aula, porque eu entro 15 minutos antes, mas eu tô preparada pra, enfim, já entrar no clima. Eu sou esse tipo de pessoa. E aí agora eu vou estudar o meu slide e ver se eu preciso preparar mais alguma coisa antes da aula de hoje. Não vou poder mostrar, obviamente, meus alunos, mas eu vou mostrar eu dando aula e eu falando algumas coisinhas. E é isso, espero que vocês gostem.
Ariel. Agora são 2h08 da tarde. Minha aula começa às 3 horas, mas eu sempre entro com uns 15 minutos de antecedência, porque eu gosto de começar a aula pontualmente. No máximo, assim, 5 minutos que eu dou pra eles entrarem. Eu já almocei. Eu corrigi as atividades que tava faltando corrigir deles. E eu tô muito orgulhosa do desempenho deles nessa atividade. Foi uma atividade de teste. Eu passava mais atividades de escrita, né? Prática de escrita. Primeiro eu treinei as vogais e as consoantes com eles. Depois eu treinei algumas frases manuscritas e essa foi um teste pra ver a compreensão deles, né? Do que eu tinha passado na aula. E eles se saíram muito bem. A menor nota não era 50% do teste, era mais que 50%. Então eu fiquei muito orgulhosa do desempenho deles. Tiveram 3 alunos que gabaritaram e eu fiquei muito feliz. É isso. Agora eu ligo o computador, fico aqui um pouquinho na minha cadeira. Vou, sei lá, assistir um vídeo enquanto eu espero. Eu boto o alarme no meu celular pra tocar na hora que é pra começar a aula. Aí eu deixo minha garrafa de água aqui. Geralmente eu uso uma roupa mais bonitinha pra dar aula, só que hoje eu tô, sabe, eu tô meio preguiçosa hoje, vou admitir pra vocês. E aí eu vou com esse blusão mesmo, mas tudo bem. Já tá tudo prontinho já pra aula e eu espero que dê tudo certo. Porque tem vezes que minha mente tá muito alheia. Eu inclusive tô evitando de assistir vídeo antes da aula, porque minha mente fica muito alheia e eu tenho medo de errar alguma coisa. Eu sei que errar faz parte, mas é bom ter o foco total naquilo, né? Quando você tá com a mente alheia, assim, tipo, dispersa, você não consegue se concentrar, pelo menos eu, né? Então, hoje eu tô tentando me concentrar totalmente na aula. Vão ser os últimos conteúdos, eu tenho que tirar as dúvidas deles. Hoje é a última aula, de fato, né? Eu falei isso com vocês, que quinta é só apresentação. Então, hoje eu tenho que encerrar tudo, fechar bonitinho, fazer com que eles entendam tudo muito bem. Então é isso, vou me preparar e daqui a pouco a aula começa. Quando você fala que gosta de assistir a filmes, no geral, você fala chonan. Chonan sou eu, né? 영화 보는 것을 좋아합니다. O que é isso? Chonan, né, a gente já conhece. 영화 é filmes. Ou filme. Enfim, pode ser tanto no singular ou no plural. 보는 것을. 보는 é o verbo 보다, né? Que é assistir, ver. E esse 는 것을 é como se estivesse especificando que não é simplesmente ver filmes, é o ato de ver filmes, é o que você gosta. Tá vendo o word do objeto direto? O objeto direto tá falando do que você gosta de fazer, entendeu? Não, você não gosta simplesmente de filmes, é o ato de assistir filmes, né? 보는 것을. E aí, 좋아합니다, 좋아해요, né? Que é gostar. Oi, gente! Hoje é quinta-feira e eu estou aqui me arrumando para dar a minha última aula de coreano. Agora são 2 horas da tarde. Hoje vai ser só as apresentações dos alunos, né? Na terça-feira eu ensinei família com base em Parasita, né? Eu usei Parasita para ensinar família. Ensinei os números. A gente falou sobre alguns doramas, foi muito divertido. E eu peguei várias recomendações de doramas com eles, que eu tô doida pra assistir. E hoje vão ser só as apresentações deles, né? Com base em tudo que foi ensinado, hoje eles vão apresentar. A primeira etapa do mini curso foi com a alfabetização. E com a alfabetização, eu pedi pra eles escreverem títulos de músicas em português no alfabeto coreano, né? Então eles iam pegar as músicas em português e escrever em Hangul pra provar que eles tinham aprendido de fato as letras e visto como é que tudo funciona no alfabeto coreano. Como tava no período inicial da alfabetização, eu ignorei regra de patin, né? Que foi uma coisa que eu fui ensinar depois. E eles pegaram muito bem, mas eles souberam fazer muito bem essa atividade. E vão ser apresentadas hoje alguns dos títulos que eles fizeram, porque tiveram alunos que fizeram mais de um título. E depois a gente vai pra parte do Chagisuge, né? Que são as apresentações deles, as apresentações, a autoapresentação, né? Apresentação pessoal. E eu tô muito animada pra isso, porque eu também noto uma evolução minha, desde a primeira aula até a aula de hoje, porque junto com eles eu tô aprendendo, tô estudando, e pra dar as aulas eu estudo mais ainda, então tá sendo maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. Então eu tô me preparando aqui. Hoje vai ser um pouquinho diferente o esquema da aula, porque eu tô sem porta no meu quarto. Tô fazendo algumas reformas aqui no meu quarto, e aí tiveram que tirar a porta, então eu estou desportada, olha só. Vou ter que dar aula sem porta, mas é só uma aula mesmo, então tá tudo bem. Já tô com o slide pronto, já tá tudo pronto. Vou deixar pra corrigir as atividades deles depois. Eu vou corrigir depois porque eu quero liberar tudo amanhã, tanto pra o
os meus orientadores, né, que organizaram um mini curso, meu professor orientador e a diretora do curso de idiomas lá da UFBA, e também para os alunos, né, porque eu queria mostrar a eles a média deles e mandar um e-mail para cada um. Então isso eu vou fazer amanhã e vou fazendo com calma, e vocês vão acompanhar essa parte também, que é uma parte pós-aula, né, e também a parte do trabalho. Hoje eu vou focar nas apresentações deles e eu tô muito animada pra ver como é que eles vão sair, porque desde então, né, eu já tô muito orgulhosa deles. Eu percebi uma evolução absurda de todo mundo, sabe? Então todo mundo tá saindo muito bem. Tinha gente que chegou lá sem saber nada do idioma e agora já tá muito bem, e eu tô muito orgulhosa de todo mundo, de qualquer forma. Enfim, tô animada pra ver como é que vão ser as apresentações deles. Agora eu vou começar de fato a me organizar pra aula e já vocês veem um pouquinho de como foi. Todo mundo vai ter seu tempo pra poder apresentar. Fiquem tranquilos, se quiserem repetir, se quiserem falar mais de uma vez, se quiserem falar devagar, tudo bem. Porque a gente agora vai pro momento do Chagisuge. Eu não falei pra vocês, né, mas Chagisuge é autoapresentação em coreano. É como se fala autoapresentação. E é um momento muito importante pra eles, né? Eles gostam disso, né, de se autoapresentar. E assim, aqui no Brasil a gente não tá muito diferente, não. A gente gosta de falar nosso nome, a gente gosta de falar nossa idade, falar o que a gente faz, né? Uma conversa inicial, um Chagisuge. Então a gente vai para o nosso momento de Chagisuge, que a gente não teve na primeira aula, mas estaremos nessa. E eu começo, né, pra explicar mais ou menos a vocês como é que funciona. 안녕하세요. 제 이름은 줄리아입니다. 19살이에요. 저는 샤카예요. Vocês podem falar o que vocês fazem, vocês podem falar com quem vocês moram, vocês podem falar o que vocês gostam, o que vocês preferirem, se sentirem mais confortáveis, e assim, de preferência, algo que eu tenho ensinado, né? Eu ensinei a falar que é brasileiro, eu ensinei a falar que eu gosto de assistir filme, eu ensinei a falar que eu sou fã de K-pop. E agora, usando a pesca que eu botei aqui fixada no chat, vou mandar de novo pra vocês, que são dos números. Yora Hope é a minha idade. Quantos anos eu tenho? 19. Isso aí, 19. Vocês me dariam 19 anos? É uma dúvida que eu tenho. 21. Caraca, Luiz Elias. 50. Obrigada, Suelen. Vocês não me dariam 19 anos, né? Vocês me dariam 50, que eu tô vendo aqui. Em breve, Samur. Em breve. Mas por enquanto, Yora Hope. Agora eu vejo vocês. Oi, gente. Hoje é sábado, dia 7, e agora são 11h23. Eu tirei esse período da manhã pra poder corrigir as atividades dos meus alunos, né? Ontem foi um dia muito caótico, meu quarto está passando por reforma, inclusive, eu não sei se dá pra ver, mas tá um caos. Então ontem não consegui fazer nada. Mas hoje eu corrigi as atividades dos meus alunos. Eu queria enviar e-mails individuais pra cada um deles, falando sobre a média, né? Porque eu passei atividades e fui pontuando. Essas atividades pontuadas, eles não poderiam reprovar por pontuação. Mesmo assim, ninguém reprovaria por pontuação. E eu corrigi, mandei os e-mails. Eu já mandei mensagem também pro Profici, que foi quem organizou o mini curso, né? Porque eu tenho que enviar quais alunos foram aprovados, quais alunos foram reprovados, tudo isso. E eu já consegui fazer tudo. E agora eu tava lendo as avaliações dos alunos. E eu vou ler algumas respostas pra vocês, porque eu tava aqui emocionada. Eu tava emocionada com as respostas. Eu pedi pra eles deixarem o nome, óbvio que eu não vou falar aqui. Não era uma pergunta obrigatória. Eu conversei com eles, né, que eu não me importava. Genuinamente, eu falei assim, gente, eu não me importo se você não gostou. Se você não gostou das aulas, eu quero que vocês sejam sinceros, porque vocês são o público, né? São vocês que são os alunos, então vocês precisam ser sinceros. Se vocês não gostaram, tem que falar que não gostou. Não pode permanecer com a professora que não foi boa, né? Então eu não ligo, eu sei que eu dei meu melhor. E tudo bem se não foi suficiente pra alguém, né? Então eu queria que eles fossem sinceros nas respostas. Então por isso que eu deixei o nome como um campo que não era obrigatório, pra eles poderem se sentir à vontade pra avaliar. Mas ainda assim, todos avaliaram muito bem, e isso me deixou muito surpresa, né? Porque eu não tava muito confiante pra poder prestar esse mini curso. Eu não sou fluente em coreano, mas eu queria passar o conhecimento que eu tinha, porque às vezes o que falta é isso, falta alguém que tá ali disposto a passar o conhecimento que tem, mesmo que não tenha muito conhecimento. Eu achava que eu não tinha quase conhecimento nenhum, mas foi importante pra perceber que tem gente que sabe menos do que eu e que tá disposto a poder saber pelo menos um pouco. Então foi uma experiência muito, muito boa pra mim. A última aula foi emocionante, porque eu vi aqueles alunos que me mandaram um primeiro e-mail desesperados, falando que não sabiam nada do idioma, que estavam com medo e que se assustaram na primeira aula quando viram um alfabeto tão grande, mas todos eles leram tão bem e se apresentaram tão bem, né? Fizeram o Chagisuge, que é a apresentação, e todos se saíram
tão bem. Falando a idade, que foi o último tópico que a gente aprendeu, então eu achei que eles iam ficar meio em dúvida na idade, mas pelo visto todos estudaram em casa e se saíram tão bem que eu fiquei emocionada. Inclusive também, né, eu não posso negar que houve um desenvolvimento meu muito grande, porque tinha tanto tempo que eu não estudava coreano que eu me sentia insegura pra falar. Eu nunca tinha conversado com ninguém coreano, nunca conheci ninguém que aprendia coreano também, então eu não tinha esse molejo pra falar e ler, porque eu não ficava tão ativa lendo as coisas em coreano. Só que depois do mini curso eu comecei a me sentir mais à vontade pra fazer isso. Tanto que eu acho que na última aula eu me saí muito melhor do que na primeira no que se refere a falar mesmo em coreano, né? Muito mais confiante. Eu fiquei muito emocionada com esse feedback dos alunos, né? Cada um tinha um motivo pra aprender coreano, foi uma coisa que eu perguntei. Também perguntei, né, em uma escala de 0 a 10, qual era o nível de conhecimento do coreano antes do mini curso, e a maioria respondeu 0. E em uma escala de 0 a 10, quanto você avalia que o mini curso te ajudou a evoluir? A maioria respondeu 10. Ficou ali entre 8, 9 e 10. Mas a maioria, assim, avassaladora, respondeu 10. Isso me deixou muito, muito feliz. Porque também me ajudou a evoluir no coreano, sabe? Não foi só um aprendizado deles, foi um meu também. Uma escala de 0 a 10 pedi pra eles se avaliarem como alunos. Óbvio que tem gente que se avalia mais baixo. E eu falei a eles que pra mim todos eles são 10. São alunos 10 em avaliação. Porque eu realmente não sei como é que tá a questão deles, eu não sei como é que tá em casa, foram aulas online, então às vezes você tá num ambiente caótico assistindo a aula, muitos deles às vezes estavam fazendo 1000 coisas enquanto estavam assistindo a aula, trabalhando e tal, mas ainda assim todos estudaram, todos fizeram as atividades e todos se saíram muito bem, então eu não tenho como dar uma nota menor pra eles do que 10, porque eu realmente não sei como é que tava a situação deles em casa, como é que tem sido pra estudar, enfim, então não tinha como dar nota menor pra eles, todos se esforçaram a seu modo e todos se saíram tão bem, então todos pra mim são 10. Mas eles se autoavaliaram, deram umas notas aí, alguns menores do que outros. E uma escala de 0 a 10 avalia a professora do mini curso, a maioria me deu 10 também. Isso me deixou muito feliz, sério. E aí eu pedi pra eles avaliarem os seguintes aspectos, né? A qualidade dos slides, a competência e preparação da professora, a dinâmica e metodologia das aulas e suporte e atendimento. Ficou entre bom e excelente. O que pra mim já é incrível, tá? Incrível, maravilhoso. Também falei do nível de confiança deles para usar o coreano em diferentes aspectos, né? Compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita. O que me deixou muito feliz é que nenhum deles votou em nenhuma, sabe? Nenhuma confiança. Óbvio, teve gente que votou em baixa, mas ali a maioria ficou na média, alta. Tem gente que botou total. Isso me deixou muito feliz, porque gente, de pessoas que não sabiam nada a ter uma confiança baixa, isso é muita coisa. E óbvio que também a gente não sabe como é o aprendizado de cada um. Cada um tinha seu ritmo, às vezes os alunos me perguntavam mais coisas fora do horário de aula, no horário de aula me perguntava bastante coisa também. Cada um tinha seu ritmo. E não tem como você julgar o ritmo de alguém, porque tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais lento, e tudo bem. Cada um tem seu ritmo de aprendizado, e o importante é respeitar o ritmo de todo mundo durante o horário de aula. Perguntei quanto eles recomendariam um mini curso, todos botaram 5 estrelas. E os aspectos mais positivos. E isso foi o que tava me emocionando. Ai, gente, eu vou ler alguns, eu não vou ler todos, porque tem muita resposta. Olha só, o mais importante foi ter conseguido criar um ambiente seguro para que nós alunos pudéssemos nos sentir confiantes para errar. A forma que a professora conseguiu transmitir a aula, passando conteúdos bem difíceis de forma bem fácil. As discussões e a acessibilidade da professora com as dúvidas obtidas. A professora, uma querida e sempre prestativa. A prática, a professora conseguiu fazer com que a gente interagisse bastante e treinasse a pronúncia, principalmente com os testes de compreensão. Achei super legal como tudo foi explicado, bem leve e direto ao ponto. Me senti à vontade para aprender sem pressão e isso fez toda a diferença. Além disso, o material audiovisual e os slides ajudaram a deixar a aula mais didática e fácil de acompanhar. O ritmo pareceu bem adequado para a turma. A didática muito leve e acolhedora da professora. Com certeza, o aspecto mais positivo foi o entusiasmo da professora, que conduziu as aulas com muita dedicação e carinho. Gente, isso daqui pra mim... tudo! Foi exatamente o que eu tava idealizando quando eu enviei a proposta. Eu queria que eles participassem, eu não queria que a aula fosse um grande monólogo, porque eu acho um saco. A única coisa que me deixou muito triste foi com o fato de ser online e eu não poder utilizar quadro, porque eu acho que só ficar nos slides também é muito chato, mas era o único material, o único recurso que eu podia compartilhar com eles. Às vezes eu usava um Paint, assim, pra escrever as coisas, mas era muito chatinho, então eu recorria mais ao slide mesmo, mas passava muito vídeo pra eles, passava os testes de compreensão, que eram
eles que respondiam, e todos foram tão participativos que eu fiquei besta, porque eu achei que não ia ter participação. A gente sabe que na primeira aula sempre vai mais gente, depois vai caindo, né, a quantidade de alunos, mas o tanto de alunos que continuou indo foi proporcional ao tanto de alunos que começou, e isso me deixou muito surpresa também. Significava que de fato eles estavam gostando. Fiquei tão feliz, porque eu não tenho o sonho de trabalhar lecionando. Óbvio que se for necessário, eu vou sim, mas quando eu comecei a lecionar, eu só queria me inspirar nos professores que eu tive, nos melhores professores que eu tive, que inclusive são professores que eu admiro tanto até hoje, eu converso com eles até hoje, né, professores do meu ensino médio, do meu ensino fundamental, até professores da faculdade mesmo, e outros amigos que também são professores e têm uma didática sensacional. Então eu me inspiro neles, sabe? É tipo, tentando atingir o dedo mindinho dessa galera. Porque eu sei que chegar ao nível que eles têm, né? Eu vou precisar de muito mais. Muito mais anos de trabalho. Talvez até tanto amor pelo trabalho quanto eu tenho pela escrita. Porque eles amavam tanto o que eles faziam. E isso fazia toda a diferença. Então eu só queria isso. E também, foi uma coisa que eu conversei com minha psicóloga. A minha experiência como aluna do ensino médio não foi muito legal. Digamos que eu não tinha tanto apreço, assim, dos meus colegas de classe, né, porque eu sempre fui uma aluna que gostava muito de falar, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, e sempre fui uma aluna que gostava de tirar dúvida, gostava de conversar com os professores, e assim, né, numa turma que tem 30 alunos, dos 30 tem 5 interessados, e o interessado tá com um ritmo mais acelerado, o professor tende a acelerar mais o ritmo, né, ele tende a dar mais atenção pro aluno que tá valorizando a aula. E isso deixava meus colegas um pouco incomodados. Então, não foi uma experiência legal. E eu não queria que isso acontecesse comigo sendo professora. No sentido de, eu não queria que o aluno que sabe mais tivesse, sei lá, a raiva dos outros alunos que sabem menos. Eu queria que todos tivessem o mesmo espaço, o mesmo acolhimento. Se o aluno sabe menos, todos ali, obviamente, todos estavam interessados, tá? Até porque eles que se inscreveram no curso, então todos estavam interessados a aprender. Então, eu queria que o aluno que sabe menos tivesse a mesma atenção que o aluno que sabe mais. E eu queria que o aluno que sabe mais entendesse que ele pode sim compartilhar o conhecimento dele, mas ele precisa fazer o que eu tô pedindo. Então, se eu pedir A, ele não pode mandar Z na atividade. Ele pode mandar A e Z. Mas só Z não. Todo mundo ali teve a mesma atenção, teve o mesmo espaço. Quando o aluno não se sentia tão confiante para fazer uma leitura, eu falava, no seu tempo. Ó, se quiser ler devagar, pode ler devagar, não sinta pressionado a ler rápido, porque às vezes você vê outra pessoa lendo rápido, você fica querendo fazer igual, mas você não tá naquele ritmo. E tudo bem. Então eu deixava muito claro que tava tudo bem. Ó, quer ajuda? Se precisar de ajuda, chama. O foco ali era eles, né? Os alunos. Então o ritmo de cada um tinha que ser muito valorizado. E, pelo visto, eu consegui. Porque isso foi muito elogiado. E todo mundo falou que se sentia confortável de errar. Todo mundo ali tava ali pra errar mesmo. Todo mundo tava ali pra aprender. E foi legal que, no final, todo mundo aprendeu. Porque quando eu vi as apresentações deles, eu fiquei tão feliz. E foi um momento, assim, que eu falei, gente, se vocês quiserem ligar a câmera, liguem. E tinha aluna ali que eu nunca tinha visto o rosto. Então eu ficava surpresa quando eles ligavam. Porque foi, tipo, opcional, não foi obrigatório. Obrigatório era o microfone. Mas eles ligaram e eu fiquei tão boba, sabe? Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz dessa última aula. Os comentários deles, assim, agradecendo. Eu recebi e-mails de agradecimento. E eu fiquei muito feliz. E teve um e-mail específico de uma aluna que me deixou feliz, eu vou chorar. Me deixou feliz pra além de professora, porque eu sou escritora, né? Então eu tô em todo momento falando sobre isso. Teve um momento da aula que eles me perguntaram sobre o meu livro e eu falei que eu poderia falar no final da aula. E teve uma aluna que me mandou um e-mail agradecendo, porque ela disse que escrever sempre foi parte da vida dela, mas tinha sido uma coisa que pelo tempo ela tinha abandonado, mas ouvir sobre o meu livro e me ouvir falando sobre a escrita fez com que ela voltasse a escrever. Isso me deixou muito feliz, porque pra além, né, de qualquer coisa, eu sou escritora e saber que eu posso inspirar alguém a voltar a escrever, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, e eu fiquei muito emocionada quando ela falou isso. É isso, gente, essa foi minha experiência aí como professora. Eu não sei se o vídeo de fato vai acabar aqui ou se eu vou fazer uma finalização mais bonitinha depois, mas essa é a atualização de hoje.
Gente, tô emocionada, eu fico boba. Eu sou uma pessoa muito emotiva, tá? Foi minha primeira experiência como professora de uma turma, né? Pô, fiquei besta, porque... Sabe a sensação de que... Eu não sei explicar, mas é aquele sentimento de... Nossa, eles crescem tão rápido. É surreal. Nunca tinha sentido isso na minha vida. E foi uma baita experiência, tá? Uma baita experiência. Inclusive, meu orientador, ele quer que eu escreva um diário de bordo e faça depois uma produção escrita, um conto sobre isso. E eu achei a ideia tão legal, tão legal. Enfim, esse vídeo, se meu orientador assistir esse vídeo, ele vai entender os sentimentos. É isso, essa atualização de hoje. Eu acho que vou fazer um encerramento mais bonitinho depois, mas eu acho que tudo que eu tinha pra atualizar, eu atualizei. Oi, gente, hoje é domingo, dia 8, e eu vim finalizar esse vlog. Basicamente, eu ainda tô aguardando uma resposta do meu orientador, e ele quer que eu envie um diário de bordo pra ele, pra podermos fazer um texto literário baseado na minha experiência. Então, eu ainda preciso escrever esse diário de bordo, mas foi basicamente tudo isso que eu compartilhei com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma experiência muito bacana. Eu ainda não encontro palavras certas pra definir e talvez eu consiga nesse texto que meu orientador quer que eu faça. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, me emocionei. Enfim, fui eu aí, a Sansei Nin, contando pra vocês como é que foi minha experiência. Então é isso. Beijão e tchau!